Boa noite a todos. Dando sequência às nossas aulas do ano de 2025 da Residência Médica e Medicina Intensiva do nosso Hospital Metropolitano Dr. Sérgio Castro. Mais uma aula terceira do módulo de sepse. Quem vai falar para a gente hoje é a nossa R2, quase R3, né, Débora? Isso. Débora Dutra está com a gente lá no hospital. Obrigado, Débora, pelo tempo dedicado. Peço a todos os nossos residentes aí que deixem os vídeos abertos, áudio fechados. Como de costume, vou publicar nossa lista de presença e ao final a gente para a gravação para abrir para comentários e acréscimos. Obrigado, Débora, mais uma vez. Obrigada, chefe. Então, gente, boa noite. Meu nome é Débora, né? Eu sou residente do segundo ano de terapia intensiva, como o Luiz falou. Hoje a nossa aula é sobre alterações renais na sepse. Falando um pouco da introdução e falando de uma forma mais sucinta, né? Só para a gente relembrar sobre o conceito de sepse, né? Então, lembramos que é uma resposta inflamatória, uma resposta sistêmica, que eu tenho na suspeita de uma infecção ou uma infecção já documentada. A gente tem que lembrar que é uma condição clínica grave que pode levar a disfunções de múltiplos órgãos, incluindo os rins, que é o assunto da nossa aula de hoje. Então, a lesão renal aguda, ela é uma complicação comum na sepse e ela ainda tem alta incidência nos pacientes que estão criticamente enfermos neste contexto. Hoje a gente também, fazendo uma revisão de 17 artigos pontualmente sobre esse tema, é, todos eles a gente encontrou uma fragilidade sobre a questão da dificuldade da realização dos estudos. Então, temos como base aí um modelo animais. Eles utilizam suínos, primatas, utilizam muitos ratos também. E a gente espera que o comportamento do sistema, né, desses animais infectados, sejam baseados no estudo humano, né? Então, assim, a clareza nessa disfunção e na etiologia, na fisiopatologia, no quadro humano, a gente não tem tanta garantia, porque é realmente difícil de se estudar. Falando um pouco sobre a fisiopatologia, então, a insuficiência renal aguda causada pela sepse, a gente acreditou por muito tempo que a gente tinha as alterações da perfusão e da oxigenação, causando ali uma isquemia, e por isso essa isquemia levava à injúria renal aguda. Só que isso acabou caindo por terra, porque a gente, nos estudos, nós vimos que, na verdade, na sepse, a gente tem uma vasodilatação preferencial da arteríola eferente. Então, é um modelo de sepse hiperdinâmico que acontece neste paciente, né? Então, isso causa uma alteração na distribuição do fluxo sanguíneo, tanto intrarrenal quanto na perfusão tecidual local, e isso vai gerar então, uma alteração na oxigenação tanto da medula renal quanto do córtex. Apesar da gente ter esse aumento sanguíneo, eu tenho uma má distribuição desse fluxo microvascular, que vai gerar uma hipóxia tecidual, que é principalmente causada na medula renal. E a parte externa da medula renal, ela é mais vulnerável porque o suprimento sanguíneo ali é mais limitado e é onde tem uma maior demanda metabólica dos rins. A gente pode diferenciar, para ficar um pouco mais dinâmico, entre alterações estruturais e alterações hemodinâmicas. Falando um pouco das alterações estruturais, a gente vem para a alteração histopatológica. Por muito tempo também se acreditava que a prevalência, por acreditar na isquemia, a gente gerava uma necrose tubular aguda. Mas, na verdade, com estudos, quando a gente comparou os humanos com os suínos e os primatas e até os ratos, a gente viu que a necrose tubular aguda, ela existe, mas ela não é tão comum quando se pensava em humanos. E aí viu que a necrose tubular era mais prevalente naqueles pacientes que apresentavam um baixo débito cardíaco e uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, né? E, como eu disse, não é o único achado histopatológico que a gente tem. A gente pode achar outros, como inclusive a apoptose tubular, que é o mais comum. Quando foi estudar em animais, eles induziram vários modelos de sepse. Um deles foi uma peritonite.
e a gente viu que os animais que eram de menores portes, eles tinham mais incidência em apoptose de células tubulares, né? Então, gerava uma inflamação, um estresse oxidativo ou uma disfunção microcirculatória nos rins desses animais estudados. A gente viu também que tem tumefação celular, vaculização, perda da borda e escova, tinha formação de cilindros e infiltração leucocitária local. A necrose, a apoptose, os depósitos de proteínas, o edema, a ruptura, eles não foram observados em todos os estudos, então alguns nem esses quadros ainda eram mostrados, né? Em estudos humanos, a gente acha mais avaliação pós-mortem, né? Então, a gente achou mais características da apoptose de células tubulares e infiltrações de leucócitos. Só que eles ainda tinham poucos sinais de apoptose ou até de inflamação. O que isso levou para a gente, em 3 estudos especialmente, que o rim, apesar de tudo, ele pode não ter uma alteração histopatológica tão grande igual a gente pensava anteriormente, né? Então, assim, ele mostra que não teve tanta alteração comparado a outros que não tinham quadro séptico. Então, a necrose tubular aguda e a apoptose, elas podem acontecer, mas de forma simultânea, elas são mais raras de acontecer. E os pacientes que tinham sepse hiperdinâmica, né, como eu disse, a necrose tubular aguda, ela foi mínima e, em alguns casos, até ausentes. Falando agora, assim, um pouco de alterações hemodinâmicas, a gente vai para as alterações macroscópicas e microscópicas do rim. A gente então entendeu que o fluxo renal ele vai ser aumentado pela vasodilatação da arteríola eferente de forma preferencial, só que com isso o rim pode acabar sofrendo uma hipoperfusão porque eu tenho um aumento da vasodilatação, eu aumento a passagem do fluxo sanguíneo, mas em contrapartida eu tenho uma diminuição da pressão. Então, por esse motivo, acredita-se que leva à hipoperfusão renal, né? E junto a isso, eu tenho as alterações na microcirculação, que também vão resultar na hipoperfusão e na hipóxia. Sendo que a hipóxia medular, ela pode ocorrer antes do desenvolvimento da lesão renal aguda. Falando um pouco também das alterações hemodinâmicas, quando foi se olhar a microscopia do glomérulo, eles perceberam que tinha vários desvios arteriais acontecendo, porque não se justificava, porque o pensamento era, se eu tenho uma vasodilatação preferencial da arteríola eferente, por que que ainda, né, não está tudo ficando ruim? Então, quando eles foram olhar de forma microscópica, a gente tinha desvio arterial que estava desviando esse fluxo sanguíneo dos glomérulos. E aí, esses desvios arteriais, eles se tornaram shunts vasculares. E foi observado principalmente na região justa medular. E isso, na situação do choque, pode ser um quadro muito relevante. Então, eles desviam o fluxo sanguíneo do glomérulo e ele conseguiu ser visualizado somente na microscopia eletrônica. Então, eles fizeram uma varredura de moldes, onde permitiu que fosse detectado esse detalhado aglomerado de vasos. Então, a fisiologia que a gente aprende, né, assim, por toda a vida, não é só simplesmente arteríola aferente, né, glomérulo e arteríola eferente, né? Então, assim, tem esses desvios que foi mais visualizados quando vai se estudar de forma mais detalhada as alterações renais causadas pela sepse mesmo. Então, assim, a gente sabe que é uma dilatação preferencial da arteríola eferente, por que que não se fala de tratamento? Então, citando um pouco sobre o tratamento, a gente vai olhar para a sepse como um todo, né, o estado do paciente. Então, eu vou começar com o suporte hemodinâmico, né? Se o paciente está evoluindo para o choque, a gente vai abrir mão de vasopressores desde que já tenha sido olhada a reposição volêmica e nem não tenha tido uma boa resposta. Preferencialmente, falando-se de choque séptico, a gente vai usar a noradrenalina como o primeiro vasopressor, né? Como o Survive mesmo passa para gente. Sobre a vasopressina, a gente tem, eu dei uma olhada em vários estudos que neste caso, especificamente da injúria renal causada na sepse,
eles fazem estudos como a vasopressina como vasoconstritor da arteríola eferente, né? Mas também no Survive ele fala que pode ser usada a vasopressina, né, com as recomendações deles, como uma segunda droga em caso de choque séptico vasodilatador refratário, né? Lembrando ali da dosagem da noradrenalina, mas o foco aqui é a vasopressina como um quadro de vasoconstrição da arteríola eferente. Associada a isso, a gente também tem outra droga, que no caso é a angiotensina 2, que ela também faz uma vasoconstrição da arteríola eferente e ela faz de uma forma preferencial para ela. Então, eles têm se voltado aos estudos para a angiotensina 2 e o que tem começado a demonstrar uma eficácia em aumentar a pressão arterial desses pacientes que estão refratários às doses de vasopressores, doses elevadas, né? Então, com isso, eles viram que, além dela melhorar a pressão arterial, ela não reduz a perfusão renal. E ele também, os estudos também mostraram uma sobrevida em pacientes que estavam com injúria renal aguda e que necessitaram do uso da angiotensina e o uso da hemodiálise, né, como terapia de substituição renal. Falando um pouco, então, da terapia de substituição renal, ela pode ser necessária em vários casos que tiveram injúria renal aguda grave, porém, também os estudos mostram que não houve diferença da mortalidade em relação ao tipo de hemodiálise que é utilizada, seja ela contínua ou intermitente. Então, voltando um pouco mais agora para a sepse, né? A gente sabe do uso dos corticosteroides, apesar de ser um tema complexo, e o estudo que eu entrei para essa aula, ele mostra que não houve diferença nos resultados no grupo que usou hidrocortisona e o grupo placebo, né? E em relação a outras terapias, como os bloqueadores beta-adrenérgicos, não tem evidência clara. Essas são as referências bibliográficas que eu usei para a aula, e por enquanto foi isso. Muito bom, Débora. Esses temas fragmentados que a gente fez no módulo, a intenção é essa, né? A gente tentou desmembrar, por exemplo, uma aula de sepsis, não dá para você falar em uma hora, né? É um simpósio, na verdade, ele fala o dia inteiro sobre a sepsis. E hoje, especificamente sobre a disfunção renal, era isso mesmo. A gente precisava pontuar algumas questões importantes, que você fez aí muito bem. Eu vou finalizar a gravação para a gente poder abrir aí para a sabatina, né, que a gente vai conversar agora. É só para agradecer em gravação mais uma vez a aula aí que você deu. Obrigado, moça. Obrigada.